A paz de Cristo, amada igreja. Amada igreja, estamos estudando os dons ministeriais e espirituais. Especificamente hoje estudaremos a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Esta lição é a última lição deste trimestre. O texto áureo dessa lição, amados, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades no céu. Verdade prática do texto. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Amados, a sabedoria de Deus ela é plural e é manifestada em dons espirituais e ministeriais para comunicar o Evangelho a todos. Amados, a palavra grega sofia, ela diz que a sabedoria ela tanto pode ser natural como sobrenatural, dada por Deus, por Deus. Se a gente vê aqui um texto que diz que a manifestação de Deus através de dons espirituais, ministeriais, para comunicar o Evangelho a todos, então logo entendemos que essa sabedoria é um dom de Deus, é um atributo de Deus comunicado à igreja. Então é um conhecimento de Deus dado à igreja. Amados, em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz: pois o Senhor é que dá sabedoria, de sua boca procede conhecimento e discernimento. Então a fonte de sabedoria para a igreja é Deus, é unicamente Deus, tá bom? Amados, para nós entendermos melhor a multiforme sabedoria de Deus, demonstrada ao mundo pela igreja, devemos entender que a sabedoria de Deus foi dispensada ao mundo de várias formas. Em várias épocas e culturas, o início desta dispensação da sabedoria de Deus se dá na obra da criação, chamada revelação geral na teologia. Mas e essa revelação geral é a revelação que Paulo usa para convencer tanto os atenienses quanto aos romanos acerca do pecado de idolatria. Os atenienses, no capítulo 17 do livro de Atos, e os romanos, ele abre a carta aos romanos no capítulo 1. No capítulo 17, Paulo ele constrói a sua pregação a partir da revelação geral. E ele vai anunciar um Deus criador. Por que um Deus criador? Porque as pessoas estavam cultuando um Deus que foi construído por mãos humanas. E jamais um Deus construído por mãos humanas pode ser criador de alguma coisa. Então Paulo pega a revelação geral, e o pensamento de Aratos e Epimênides e constrói a sua pregação para trazer conhecimento, para destruir a ignorância dos atenienses. Apesar de ser um ambiente de extrema sabedoria, que a gente vê um ambiente grego dos atenienses, aí Deus se revela, Deus pega a revelação, a sua sabedoria, a sabedoria que foi revelada no passado pela revelação geral e usa na igreja, do primeiro século através de Paulo, para trazer sabedoria a um ambiente que supostamente eles teriam sabedoria. Então a sabedoria de Deus, ela sempre aniquila a sabedoria do homem. Então, amados igreja, a gente vê no capítulo 1 aos Romanos, Paulo, usa também a revelação geral. E ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua sabedoria têm sido visto claramente. A sabedoria de Deus, amados, dispensada na revelação geral, é suficiente para o homem acreditar e buscar. E todo homem é indesculpável a respeito da... Não, todo homem é indesculpável, indesculpáveis. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, amados igreja, eu creio que Paulo queria ali desenvolver um temor do Senhor naqueles dois ambientes, que as pessoas, pela ignorância, eles estavam cultuando objeto construído pelas suas próprias mãos. Então, Paulo ele constrói uma pregação, partindo do princípio da revelação especial, da criação, do Gênesis, e ele traz conhecimento das pessoas para que as pessoas venham a temer Deus, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Essa é a revelação especial.
Deus usando na sabedoria de Deus, Deus se revelando através da criação de todas as coisas, né? Irmão, e Paulo lá na sua pregação no capítulo 17, Paulo disse que tateando era possível encontrar Deus. Tateando é como se alguém tivesse no escuro e começasse a tatear algo para buscar, para encontrar, e isso seria encontrado. Amados, se tateando era possível encontrar Deus, avalie agora Deus usando uma nação, né? Escolhendo pessoas e capacitando, dando espírito, né? E sabedoria para essas pessoas. Não, espírito de sabedoria para essas pessoas. Então a gente vê, essa é a narrativa do Antigo Testamento, né? A gente vê uma revelação geral e a gente já está vendo uma revelação especial, que é a revelação, que é a mensagem veterotestamentária, a mensagem do Antigo Pacto, né? Da Antiga Aliança. Então a mensagem veterotestamentária é basicamente um Deus criador que se deseja relacionar com o homem, escolhendo uma nação, preservando-a para que ela possa representá-lo. Esse processo acontece, para esse processo acontecer, Deus escolhe e os capacita dando dons e sabedoria. E essa dons e sabedoria aos homens. E a gente vê algumas classes que Deus usa para esse processo. Aí, então a gente vê já esse processo paulatino da revelação da sabedoria de Deus, né? Então ali Deus vai usar sacerdote, juiz e profeta. Amados, é interessante que a narrativa do Antigo Testamento ela é bem conectada. Bem conectada é a sabedoria de Deus, bem introduzida, né? Para que a glória dele fosse manifesta. Então a gente vê a criação, a queda, a restauração, né? A queda, a corrupção da humanidade, a depuração dessa corrupção com Noé, o repovoamento depois do dilúvio, né? Depois da depuração, o chamado de Abraão, a peregrinação de Abraão no crescente fértil, os patriarcas, as 12 tribos. Aí a gente, depois das 12 tribos, a gente vê, né, o cativeiro, a promessa de restauração depois dos 400 e poucos anos, né, a chamada de Moisés buscando o decálogo, decálogo, as leis morais, cerimoniais, né, a peregrinação do povo no deserto, a terra prometida de Canaã. A gente vê o sistema tribal dentro da terra prometida, né, o sistema tribal, sistema teocrático, é a era do juiz, né? O sistema monárquico unificado, o sistema monárquico dividido, unificado com os 3 reis, Saul, Davi e Salomão, dividido, né? A gente vê as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, as 2 tribos do sul sendo 2 dinastias e 20 reis, as 10 tribos do norte sendo 9 reis, 9 dinastias e 19 reis. Aí a gente vê os exílios, né? Os cativeiros, cativeiro assírio, cativeiro babilônico. A gente vê a repatriação do povo de Deus, a reconstrução do templo. Então todo esse processo a gente vê a soberania, que a gente vê Deus usando homens dele, são sacerdotes, né? Profetas, os reis, os juízes escolhendo e os capacitando para que esse processo acontecer. E Deus corroborando, amado, né, para que isso tudo acontecesse conforme a vontade de Deus. Essa é a sabedoria de Deus, amado, dada aos homens, né? Dada aos homens para que a glória de Deus seja manifesta. Amada igreja, mais sabemos que o passado, o antigo pacto, a mensagem veterotestamentária, é a sombra, né? Diz que é uma tipologia, um arquétipo do que viria, né? O autor de Hebreus é mais preciso quando diz que é a sombra dos benefícios vindouros. Então teria um benefício lá na frente, que isso aí era só um apontamento, ele estava apontando que o benefício, que a verdadeira, a plenitude da sabedoria de Deus seria manifestada lá na frente. E a manifestação da plenitude da sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo. A carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, 24, diz: Cristo é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, Cristo é a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz, amados, para
A mensagem da cruz parece tão sem propósito, irrelevante para uma mente natural e orgulhosa do ser humano, mas na verdade a mensagem da cruz exibe a grandeza do poder da soberania de Deus. É onde a mensagem da cruz, amada igreja, é onde Deus vai convergir todas as coisas para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Amados, Hebreus capítulo 1, o autor de Hebreus, é uma mensagem muito interessante que ele traz, que é: no passado Deus falou muitas vezes e de várias formas. Olha a sabedoria de Deus sendo manifestada, dispensada no passado, de muitas vezes, de várias maneiras, ao seu povo por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias Deus falou através de seu Filho. Aí chegou a hora da grande sabedoria de Deus ser revelada aos homens, Jesus Cristo. Louvor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sabedoria de Deus encarnada vivendo entre os homens, Aí é o Jesus Cristo, a plenitude da sabedoria de Deus sendo manifestada entre os homens. E o exercício dessa sabedoria se dá na redenção da humanidade. A gente vê esse processo, a queda do homem, a escolha da nação de Israel para fazer um apontamento para uma redenção, uma redenção geral. Então, amados, a gente vê o exercício dessa sabedoria se dar na redenção da humanidade, na demonstração do seu amor, quando nós estávamos ainda inoculados com o veneno do mal transmitido por Adão, E Deus enviou, a gente estando inoculado, com o veneno transmitido por Adão, Deus enviou o seu Filho. A plenitude da sabedoria de Deus enviou o seu Filho e o levantou no madeiro para que fôssemos curados. Essa manifestação nos deu a dádiva de ser filho de Deus. Diz: todo aquele que crê e o receber, lhe darei o poder de ser filho de Deus. Deus de Deus, co-herdeiro dos santos, membros da família de Deus, recipientes. Aí você tem recipientes do Espírito de Deus e corpo de Cristo. Então, amada igreja, a plenitude do conhecimento de Deus se deu em Cristo Jesus. A igreja, como sendo um corpo de Cristo, irmão, essa sabedoria ela é comunicada à igreja. Então, amada igreja, a cabeça, a sabedoria, Jesus Cristo, o cabeça, onde detém a sabedoria, e essa sabedoria ela sendo dispersa ao corpo da igreja. Ao corpo de Cristo, que é a igreja. Glória a Deus. Então essa promessa. Amados, Efésios capítulo 1, versículo 3, 8, 10, diz que: bendito é o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Neles temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículos 7 e 10. Não, entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, não da sabedoria desta era, ou dos poderosos que estão sendo reduzidos a nada. Ao falarmos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória, nenhum dos poderosos dessa era não entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, preparou para a igreja. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. E sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. O Altíssimo revelou à igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. E as coisas mais profundas de Deus, pelo seu Espírito. O Senhor trouxe luz para o seu povo usando os santos apóstolos, através da sua sabedoria, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. É a multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada. Glória a Deus. Então, por isso que o Senhor deu dons ministeriais e espirituais para a igreja, para que a sabedoria de Deus continue sendo manifestada.
Então Deus derramou, né, o Espírito de Deus para a igreja, para que a sabedoria de Deus continue sendo manifestada. Continue sendo manifestada. Então tudo aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, foi aquilo que Deus revelou para a igreja. Então o corpo, a igreja, ele tem a mente de Cristo. Ele tem a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus. Amada igreja, um caso extraordinário para nós hoje, né? Mas no passado não era extraordinário, era ordinário. É a passagem de Filipe. Quando Filipe ele é comissionado pelo Espírito Santo para levar a mensagem ao eunuco, né? E diz que o Espírito, né, leva, né, e o Filipe pergunta para o eunuco: você entende o que lê? Ele falou: Senhor, como posso entender se não há ninguém que me explique? Essa é uma das passagens que é mais impressionante a respeito da sabedoria de Deus. Amados, aqui a gente vê aquela época que Filipe tem um encontro com o eunuco, era a época da festa. Então, certamente, esse eunuco, ou ele era um prosélito convertido ao judaísmo, ou ele era um judeu natural, pelo fato seguinte: pela rainha de Sabá poder ter uma suposta relação, isso aí é uma especulação, é uma possibilidade, com Salomão, e esse eunuco, mano, ele já tinha, né? Esse eunuco poderia ter sido um judeu natural. Então, ou ele era um prosélito ou um judeu. E ele lendo, chegando à plenitude do tempo, e ele ficando no passado, porque o que estava acontecendo era uma festa judaica, Deus usa o Espírito Santo para o quê? Ensinar Filipe. Para o Filipe ensinar o eunuco que estava a interpretação de Isaías 53. E Filipe pergunta para o eunuco: entende o que lê? Entende o que lê? E ele falou: como posso entender se não há ninguém que me explique? Ali, Filipe vai discorrer o Antigo Testamento, o Isaías 53. E ele olha: Senhor, ali está a água, a necessidade de ser batizado. O que me impede de ser batizado? Então, amada igreja, aquele prosélito, ou aquele natural, aquele judeu natural, ele, ao ouvir a mensagem, né, de Filipe, ele entende quem é Cristo, né? A verdadeira sabedoria de Deus, e se deseja ser batizado. Olha a sabedoria de Deus, né? No passado, rainha de Sabá, né? Ele vem para uma festa judaica, a igreja, né, através de Filipe, levando a plenitude do conhecimento naquilo que ele estava no passado. É a sabedoria a igreja de Deus operando, né, de forma plena, né, em sabedoria, em dons ministeriais e espirituais, porque os dons ministeriais e espirituais é para revelar a sabedoria de Deus. Então isso, amada igreja, e não só isso, amada igreja, eu vou trazer também, né, congruente isso, harmônico isso, a gente tem que saber que os dons espirituais, que a sabedoria de Deus dada através dos dons espirituais e ministeriais, eles têm que ser congruentes, harmônicos, amada igreja, com os frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. A gente vê o Paulo, quando lá no capítulo 12, na carta aos Coríntios, ele termina a carta falando dos dons espirituais. Aí ele fala: procurei com zelo os melhores dons, e vos mostrarei. Procurei com zelo os melhores dons. Se você vai procurar os dons, para o quê? Para edificar a igreja, para sinalizar sobre o conhecimento, sobre a sabedoria de Deus, você tem que procurar com zelo os melhores dons e com zelo. E diz que vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, Paulo ele abre um dos mais belos capítulos da Bíblia. Ele fala: procurei os melhores dons. Ele no capítulo 12 da carta aos Coríntios. Ele falou com zelo. Mas e vos mostrarei um caminho mais excelente. E ele abre a Bíblia com um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Que eu estou falando quando a gente fala em dons ministeriais e espirituais para revelar a sabedoria de Deus, a gente tem que saber que esses dons ele tem que ser harmônicos, amada igreja, com fruto do Espírito.
E Deus fala, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé de transportar montanha, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entrego meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Amada igreja, aqui Paulo está falando que para a gente não fazer, para nós não fazemos obra de Deus por um ativismo religioso ou ideologia. Fazemos porque nascemos e fomos chamados para isso. Né? A virtude da igreja jamais pode estar em detrimento com os dons. Então, as pessoas, ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que tine, um símbolo que ressoa. Ainda que eu dê tudo, né? Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, tenha o conhecimento e uma fé de transportar montanha, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Ainda que eu dê tudo que possuo aos pobres, entrego tudo que possuo aos pobres, dê o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Então a manifestação do Espírito, amada igreja, o uso dos dons, ele tem que ser harmônico, amada igreja, com os frutos do Espírito. A igreja isso tem que ser congruente os frutos e os dons, porque senão é um ativismo religioso. Se a igreja operar somente nos dons, ela vai ser mal vista. Ela não vai ser, não, ela é mal vista. A gente vê que a igreja primitiva, ela caía na graça do povo, porque ela não operava somente nos dons, ela tinha um nível alto, né, de moralidade. Então era harmônico os frutos do Espírito com os dons espirituais, para que a sabedoria de Deus fosse revelada. Porque quando as pessoas agem somente nos dons espirituais, amado, as pessoas querem somente se manifestar nos dons espirituais, a gente vê que são os religiosos aqui que agem dessa forma, né? Dentro dessa modalidade de ativismo religioso. A gente vê uma passagem muito interessante aqui, né? Que em Mateus capítulo 7, a gente vê a árvore e o fruto. A árvore e o fruto diz que a árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada fora. Assim, pelos frutos, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, amada igreja, a gente vê aqui esse texto. Esse texto aqui é aquele texto bem conhecido de Senhor, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios, não realizamos milagres, aí o Senhor fala, nunca os conheci. Então, eles estão pegando algo aqui, esse texto aqui, eles estão pegando o quê? Essas pessoas que não profetizamos, não curamos, não expulsamos em seu nome, eles estão pegando algo que é de Deus para tomar vantagem. Amada igreja, a igreja, né, a virtude diz que pelos frutos nós seríamos conhecidos. A gente tem um comportamento muito comum nas sociedades no Brasil, que é o comportamento que as pessoas querem um bônus sem passar pelo ônus, né? E a gente às vezes vê a igreja se comportando dessa forma. A igreja, ela tem que ter um padrão de moral elevadíssimo para ela poder operar nos dons espirituais, para que as pessoas aceitem. Às vezes a gente vê no mundo secular as pessoas que não querem buscar, né, não querem passar pelo ônus, são as pessoas que querem dar carteirada. A gente vê em meios profissionais pessoas que nunca estudou e quer ser um delegado, não estuda e quer ser um policial, um médico, um juiz. Ele quer o bônus e não quer o seu ônus. É a pessoa que não quer desenvolver os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é algo que é responsabilidade nossa para a gente operar nos dons, que é algo dado por Deus. Então, amada igreja, quando ele fala, nunca os conheci, porque os dons é de Deus, né? O que define como cristão é os frutos. O que traz um padrão de filiação, de consciência cristã, é os frutos do Espírito. Então essas pessoas, vamos supor, hoje existe uma comunidade, hoje existe uma parcela de crentes que eles querem operar nos dons
dar uma carteirada, né, espiritual sem ter o fruto do Espírito. Isso é uma carteirada espiritual. As pessoas querem falar a língua, mas o comportamento, amada igreja, é desconexo. O comportamento deles é desconexo ao que a Bíblia exige. Então é isso. Então, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios e não realizamos milagres. Senhor, nunca os conheci, porque não tem o fruto. Operava nos dons, e o dom é de Deus, mas não tem o fruto, que é a responsabilidade dele de buscar, de estar com Deus, oração, né? Viver prático de Deus, né? Obedecer os mandamentos de Deus, né? Jejum, oração, consagração, leitura de palavra, né? Um padrão, um alto padrão moral, né? Uma consciência de filiação, né? Uma paternidade, de estar em Deus, né? Tudo isso que um bom cristão pode fazer, né? Pode buscar. Então, amada igreja, a gente vê a carta aos Efésios, que é o objeto da nossa pregação, diz que a carta ao Efésios. Na carta ao Efésios, que é o material do nosso estudo, Paulo admoesta os cristãos a serem tomados de toda a plenitude de Deus, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida e estatura, né, de Cristo. Andar em amor, viver na luz, enchermos do Espírito, o que? Responsabilidade, e ter um viver digno da nossa vocação. Por isso que os dispenseiros da graça de Deus devem ser fiéis em tudo, sendo coluna e baluarte da verdade, para que a soberania do Senhor seja manifesta e visíveis a todos os homens. Cada um administra os seus dons com os outros, como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeiramente, diz que um texto muito interessante fica em Pedro, né? Primeiramente, santifica o Senhor em vosso coração e esteja preparado para responder a qualquer um que lhe perguntar a razão da esperança que há em vós. Então, amada igreja, em primeiro, então, a igreja para ser um bom dispenseiro, para operar nos dons espirituais, né? Para externar, para mostrar a sabedoria de Deus revelada na igreja através de Cristo, primeiramente a igreja ela tem que ter fruto do Espírito Santo. Após fruto do Espírito Santo, a igreja o quê? Ela mostra, por sinais e maravilhas, como o Marcos fecha a sua carta, diz que e confirmaria a palavra de Deus com sinais e maravilhas. Então a igreja busca os frutos, os dons dados para a igreja e a sabedoria de Deus é manifesta através da sua igreja. Então, irmão, a igreja é portadora da sabedoria de Deus através do Espírito Santo de Deus, dado por promessa através de Jesus Cristo. Irmão. Toda a sabedoria, irmão, então nós somos coluna e baluarte da verdade. Então a igreja é isso, para manifestar a glória de Deus através dos dons, tá? Amém.